Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo esteja com você e com toda a sua família. Sejam bem-vindos a este santuário de oração, um lugar separado no tempo e no espaço para nos conectarmos com o coração do nosso Criador. Eu sou seu irmão em Cristo, e minha alma se alegra por estarmos juntos, unidos em um só propósito: clamar pela proteção, pela unidade e pela restauração de nossos lares. Neste momento, peço que você respire fundo. Deixe as preocupações do dia, as ansiedades que pesam em seus ombros, e permita que o Espírito Santo de Deus envolva você agora mesmo. Imagine que o Senhor estende sobre sua vida e sobre sua casa um manto de paz, uma cobertura celestial que te guarda e te protege. Sinta a presença dele se tornando real onde quer que você esteja. Este não é apenas mais um momento, é um encontro divino, uma audiência com o Rei dos Reis, que se inclina para ouvir o clamor de seus filhos. Receba, pela fé, o selo da proteção divina sobre sua testa, sobre o coração de seu cônjuge e sobre a vida de cada um dos seus filhos. Estamos em Terra Santa. Agora, com a autoridade que nos foi concedida pelo nome, que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo, vamos nos levantar em fé e tomar nossa posição na batalha espiritual por nossas famílias. Junte sua fé à minha enquanto oramos. Pai Celestial, em nome de Jesus, nós nos apresentamos diante do teu trono de graça. Nós não viemos com medo, mas com ousadia, pois somos teus filhos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E neste momento, nós nos levantamos como guardiões de nossos lares. Nós declaramos que nossas famílias pertencem ao Senhor. Nós combo que Jesus Cristo é o Senhor soberano sobre nosso casamento, sobre nossos filhos, sobre nossas finanças e sobre nosso futuro. Em nome de Jesus, nós quebramos e desfazemos toda a obra das trevas enviada para trazer divisão e contenda em nossos lares. Nós repreendemos o espírito de discórdia, o espírito de raiva, de amargura e de falta de perdão. Nós ordenamos que ele perca sua força e se retire agora. Nós quebramos em pedaços toda maldição de linhagem, todo padrão de divórcio, de vício, de enfermidade e de pobreza que tenha tentado se perpetuar em nossa geração. Pelo poder do sangue de Jesus, declaramos que essas correntes são quebradas hoje. A herança que recebemos é de bênção de vida e de abundância. Nós combou um cerco de anjos protetores ao redor de nossos filhos. Nós frustramos todo o plano do inimigo para laçá-los em más companhias, em perigos, em acidentes ou em enganos. Nós os cobrimos com o sangue de Jesus da cabeça aos pés. Seus corações, suas mentes e seus corpos estão guardados. Nós desfazemos toda palavra de maldição, todo diagnóstico negativo, toda seta de inveja lançada contra nossa casa. Nós declaramos que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, e toda língua que se levantar contra nós em juízo, nós a condenaremos. Esta é a nossa herança como servos do Senhor, e a nossa justiça vem de ti, ó Deus. A vitória já nos foi dada na cruz, e nós tomamos posse dela agora, para a glória do teu santo nome. Agora respire fundo mais uma vez. Após nos posicionarmos com firmeza na fé, vamos mergulhar no coração da palavra de Deus. Quero que você abra seu coração para uma das histórias mais comoventes e reveladoras de toda a Escritura, a história que encontramos em Lucas, capítulo 15. É a história que conhecemos como a do filho pródigo, mas que eu prefiro chamar de a parábola do pai amoroso. Imagine a cena. Um pai, já com seus cabelos brancos, dono de muitas terras, um homem respeitado. Ele tem 2 filhos. O mais novo, impaciente e seduzido pelas luzes do mundo,
chega para ele com um pedido que era como uma faca em seu coração: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. Naquela cultura, pedir a herança com o pai ainda vivo era o mesmo que dizer: Pai, para mim você já está morto. Você consegue sentir a dor desse pai? Mesmo assim, com o coração partido, ele divide seus bens e entrega a parte ao filho. O jovem parte para uma terra distante. E lá ele esbanja tudo. Gasta sua herança em festas, em prazeres passageiros, em uma vida sem propósito. Ele busca preencher um vazio que só a presença do pai poderia preencher. E então, o inevitável acontece: o dinheiro acaba. Uma grande fome assola a terra, e ele começa a passar necessidade. O jovem, que um dia foi filho de um homem rico, agora se vê cuidando de porcos, o animal mais impuro para um judeu, e desejando comer a lavagem que era dada aos animais. Foi no fundo do poço, na lama da sua própria escolha, que ele caiu em si. Ele se lembrou da casa do seu pai. Lembrou-se de que até os empregados de seu pai tinham pão com fartura, enquanto ele, o filho, perecia de fome. Com o coração cheio de arrependimento e vergonha, ele decide voltar. Ele ensaia seu discurso: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Mas agora, vamos mudar a perspectiva. Vamos olhar através dos olhos do pai. Desde o dia em que seu filho partiu, aquele pai nunca deixou de esperá-lo. Todos os dias, ao entardecer, ele subia ao ponto mais alto de sua propriedade e olhava para a estrada, com o coração apertado de saudade, esperando ver a silhueta familiar de seu filho no horizonte. Os vizinhos devem ter zombado, os servos devem ter pensado que ele era tolo. Mas o amor de um pai não se importa com o orgulho. E então, um dia, ele o vê. A Bíblia diz que, estando ele ainda longe, seu pai o viu. Ele não esperou que o filho chegasse ao portão. O pai, aquele homem digno e respeitado, levanta suas vestes, esquece sua postura e corre. Ele corre em direção ao filho sujo, maltrapilho e que cheirava a porcos. Ele o abraça, o beija repetidamente. O filho começa seu discurso ensaiado, mas o pai o interrompe. Ele não está interessado em acusações ou em humilhação. Ele está interessado na restauração. Ele grita aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam-no. Coloquem um anel em seu dedo e sandálias em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Façamos uma festa e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Esta história, meu irmão, minha irmã, contém lições profundas para nossas famílias hoje. A primeira lição é: o amor de Deus por sua família é incondicional e paciente. Talvez você esteja olhando para um filho, um cônjuge ou um ente querido que se afastou, que fez escolhas erradas, que está em uma terra distante. Seu coração de pai ou mãe está partido. Mas ouça, assim como aquele pai olhava para a estrada todos os dias, o Pai Celestial nunca tira os olhos dos seus filhos. O amor dele não desiste. Ele continua esperando de braços abertos. Não perca a esperança. Continue orando, continue amando, pois o amor do Pai é a força magnética que atrai os perdidos de volta para casa. A segunda lição é: sempre há um caminho de volta, e ele é pavimentado pela graça. O filho pródigo só precisou de um momento de lucidez para decidir voltar. Não importa quão longe alguém tenha ido, quão grande tenha sido o erro, a casa do Pai está sempre de portas abertas. Para os casais que estão à beira da separação, para os pais e filhos que não se falam, para aqueles que se sentem perdidos em vícios ou desespero,
há um caminho de volta. E esse caminho não exige que você se torne perfeito antes de voltar. Ele apenas exige um coração arrependido que decide dar o primeiro passo em direção ao lar. A graça de Deus fará o resto. E a terceira lição, talvez a mais poderosa: o perdão de Deus não apenas absolve, ele restaura a identidade. O pai não disse: "Ok, você pode ser um servo." Ele devolveu ao filho a túnica da honra, o anel da autoridade familiar e as sandálias da liberdade. Escravos andavam descalços. Ele restaurou completamente sua identidade de filho. E isso é o que Deus quer fazer em sua família. Ele não quer apenas consertar o problema. Ele quer restaurar a honra no seu casamento. Ele quer devolver a identidade de filho e filha amados aos seus filhos. Ele quer transformar a vergonha do passado em um testemunho de sua glória. Pense nisso por um momento. Você tem agido como este pai amoroso em sua família? Você tem sido rápido em perdoar e em restaurar, ou tem guardado uma lista de erros? Existe alguém em sua família que precisa saber que, não importa o que tenha acontecido, os seus braços e os braços de Deus estão abertos para recebê-lo de volta? Essa imagem do pai que corre, que abraça e que restaura é a mesma essência do Deus que nos deu as promessas de proteção contidas em sua palavra. Quando entendemos o coração deste pai, as palavras dos Salmos ganham uma nova dimensão. O Salmo 91 não é apenas um texto poético, é a declaração de um pai zeloso sobre seus filhos amados. É a promessa de que, debaixo de suas asas, estamos seguros. O Salmo 23 é a confirmação de que este mesmo pai é o nosso pastor, que nos guia e supre todas as nossas necessidades. Por isso agora, eu te convido a fechar os seus olhos, se puder. Deixe que a imagem do pai correndo em sua direção preencha sua mente. E receba estas palavras do Salmo 91, não como uma leitura distante, mas como uma carta de amor e uma promessa irrevogável de Deus para você e para toda a sua família. Ouça com o coração. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Que palavra poderosa! Agora, com base em tudo o que amamos e declaramos, vamos derramar nossos corações diante do Pai em uma oração final. Ore comigo. Amado Pai Celestial, nosso Pai amoroso, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado pela história do teu amor que nunca desiste
e pelas promessas de proteção do Salmo 91. E agora, Pai, nós trazemos diante de Ti as nossas famílias. Senhor, nós oramos por cada filho e filha, que como o pródigo se afastou de casa, se afastou de Ti. Onde quer que eles estejam, nós pedimos que o Teu Espírito Santo os visite. Traz à memória deles o amor do lar, a segurança da Tua presença. Cria neles uma santa insatisfação com a lavagem dos porcos deste mundo e desperta neles o desejo de voltar para casa. Pai, nós nos colocamos no portão, em oração e vigilância, e cremos que os veremos voltando para a Tua glória. Nós oramos pelos casamentos que estão feridos. Onde houve traição, traz cura e perdão. Onde a comunicação se quebrou, restaura o diálogo e a ternura. Onde o amor se esfriou, acende novamente a chama da paixão e do compromisso. Nós declaramos que o que Deus uniu, nenhum homem, nenhuma situação e nenhum demônio separará. Restaura a honra, o respeito e a unidade em cada casal que ouve esta oração. Nós clamamos pela reconciliação entre pais e filhos, entre irmãos, entre parentes que estão magoados. Que o poder do perdão, o mesmo perdão que o Pai demonstrou, quebre as muralhas de orgulho e amargura. Que haja telefonemas de perdão, abraços de reconciliação e um novo começo para relacionamentos que pareciam perdidos. Pai, com base na promessa do Salmo 23, nós declaramos que Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Nós repreendemos o espírito de miséria e de dívida. Abre as comportas do céu e derrama provisão financeira sobre cada família. Supre cada necessidade, desde o pão na mesa até o pagamento das contas. Que sejamos prósperos para que possamos ser uma bênção. E nós oramos por cura, Senhor. Cura para os corpos enfermos. Toca em cada célula, em cada órgão e libera Teu poder restaurador. Oramos por cura para as almas feridas, para as memórias dolorosas, para a ansiedade e a depressão. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, inunde cada coração e cada mente agora mesmo. Se você crê no poder desta oração, eu te convido a fazer algo profético. Escreva o nome da sua família ou o nome da pessoa pela qual você está intercedendo aí nos comentários. Vamos criar uma corrente de fé, um altar de oração online, concordando juntos pela restauração e proteção de cada lar representado aqui. E agora receba esta bênção final. Que o amor do Pai que espera no portão te sustente. Que a graça do Filho Jesus, que te veste com roupas novas e te restaura, te renove. E que a comunhão e o consolo do Espírito Santo unam sua família em um laço inquebrável de amor. Que a proteção do Altíssimo seja o seu teto e a fidelidade dele seja o seu chão. Vá em paz, viva em vitória e saiba que você e sua casa servem a um Deus fiel. Amém e amém. Fim do Kitban.